Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu trago um assunto muito importante na pauta para nós refletirmos, para nós orarmos e para nós considerarmos um assunto muito importante, cujo título é Olhem, observem, deem atenção e orem pelas suas crianças. Seja você pai, mãe, avô, avó, tio, tia, vizinho, responsável legalmente por alguma criança, se você conhece uma, ao menos ore por ela, e se você é responsável por alguma, eu quero dizer que é muito importante você dar ouvidos ao que eu vou falar aqui, porque é muito fundamental para o bem das crianças. Ouvimos e observamos uma diversidade acerca das crianças. Alguns conceituam que as crianças são energéticas demais. Outros conceituam que as crianças são trabalhosas demais. Mas as crianças, os pequeninos, os indefesos, os adolescentes, eles sofrem os mais variados problemas que se pode imaginar. E eu vou citar algum deles por aqui, porque bem melhor seria do que eu falar uma psicóloga, mas o que eu vou falar tem fundamento bíblico e psicológico e que já é um despertar, espero que seja um despertar para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para as crianças, para os adultos que cuidam das crianças. Eu quero dizer que algumas crianças vivem na rua, nós sabemos. E às vezes, por causa da situação, são obrigadas a trabalharem fora. Seja no sinaleiro, quando a gente passa ali, sempre tem uma criança vendendo alguma coisa, ou como um engraxate. Outras passam mais tempos na rua, por quê? Porque às vezes os pais trabalham fora para sustentar seus lares, seus filhos, é claro. Mas as crianças, às vezes elas ficam muito só. E no que ficam muito só, sem o olhar dos pais sobre elas, então elas estão assim vulneráveis a envolver-se com uma diversidade de males, a serem inclusive molestadas, a obterem um aprendizado comportamental distorcido do normal. Isso é um assunto muito sério, porque eu quero dizer que um adulto que é um adulto, ele sabe se expressar melhor, ele tem a mentalidade formada das coisas, decide o que quer para a sua vida, mas uma criança é um bebê, uma criança ainda é muito pequenina, gente. Ainda não sabe ainda discernir as coisas. Nem sabe muitas vezes se defender. Se tem adulto que não sabe se defender, imagine crianças que não sabem se defender. Até na idade dos 9, 10 anos, algumas crianças às vezes apresentam um comportamento assim muito independente. Às vezes não obedece a pai nem a mãe. Parece que é como se tivesse uma opinião formada e prematura e errada. Mas o que é que a Bíblia fala sobre as crianças? Porque tudo que eu tenho que falar, eu sempre trago um fundamento bíblico, porque o fundamento bíblico, a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela nos traz excelentes direções para a nossa vida. Provérbios capítulo 20, versículo 11 diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta.
Ou seja, uma criança, ela pode aprender a pureza, ela pode viver no caminho da retidão, a partir dela ver seus pais ou responsáveis fazerem isso. Então, ela pode ter esse discernimento mais adiante. Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: instrui um menino, a menina, a criança no caminho que deve andar, e até quando não envelhecer, não se desviará dele. Aí alguns podem dizer, eu criei meus filhos na presença do Senhor, mas hoje cada um tomou o seu caminho. É porque muitas vezes você ensinou, você levou para a casa do Senhor, mas eu quero dizer a você que criança requer uma atenção muito especial, requer muita oração, requer o olho dos pais estar em cima, requer estar sendo aconselhada, sendo ensinada, requer muita oração. Crianças, gente, crianças são bênçãos, a Bíblia diz que é um presente do Senhor. E nós sabemos por aí, quem vê os noticiários, observa as atrocidades que existem sobre as crianças, e que isso é de partir a alma, é de partir o coração de qualquer um, principalmente que é pai, que é mãe. E aqui eu estou mostrando e vou mostrar a vocês algumas dicas que ajudam a vocês observarem melhor suas crianças, a preservá-las, a defendê-las, a ajudá-las, no nome do Senhor Jesus. Aqui Provérbios 23, versículo 13 e 14 diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Preste atenção. É claro que as leis diz que isso, como diz, bater numa criança é uma violência, é uma agressividade, mas preste atenção. Se há um segredo é você disciplinar o seu filho sem estar irado com ele ou com ela e dizer, você vai ser disciplinado por causa disso, porque eu já disse que não é para fazer, isso é errado, meu filho, minha filha. Se você fizer mais na frente, você vai ver que é errado, então eu vou lhe disciplinar com isto. E tem várias maneiras de disciplinar. Não é pegar ferozmente, vamos dizer, um objeto e bater como se a criança ela fosse um objeto ou uma bola de boxe para você espancar, não. Não é assim. É simplesmente saber disciplinar. Nunca discipline seus filhos com ódio ou com raiva do que eles fizeram. Não. São crianças e não tem aquele entendimento, aquela formação como de um adulto. Crianças são inteligentes, mas não entendem o tudo na vida. Às vezes um ser humano demora a amadurecer, a ter maturidade espiritual, a ter maturidade na vida, a ter estabilidade emocional. Imagina uma criança, minha gente. Então nós temos que ter cuidado. Então aqui a disciplina é quando algo for muito sério, que fez e dizer a ela, você vai sofrer uma disciplina porque você fez isto, você fez aquilo, isto é errado, não é certo fazer. Eu disse a você que não era para fazer, que não era para ir em tal lugar, que não era para fazer isso, é assim. Outra coisa, a Bíblia diz Efésios capítulo 6, vamos para Efésios agora, texto bem conhecido, onde diz, fala dos filhos e fala dos pais. Os filhos aqui, para ter esse entendimento, pode ter com 9 ou 10 anos. Agora, menorzinho, tem que ter uma maneira especial de ensinar. E dizer, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, se o pai ou a mãe ensina coisas viáveis, coisas certas, coisas que estão de acordo com a vontade do Senhor, porque vocês sabem por aí que existe todo tipo de mentalidade, que existe todo tipo de educação, todo tipo de pensamento.
e que às vezes a pessoa nem entende que mal está fazendo a seus filhos, e quando eles crescem, e quando eles têm a mente desembotada, aí é que vão entender o erro que fizeram. Então o texto diz, vós filhos obedecei a vossos pais no Senhor, ou seja, naquilo que é de acordo com a vontade do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ou seja, vocês já viram crianças que às vezes jovens chamam o pai, ó meu velho, minha velha. Mas aí eu digo a vocês que quanto mais honrar um pai e uma mãe, mais é bem sucedido, está escrito aqui. E sinceramente falando, pode alguns não se, vamos dizer, não se importar com isso. Mas eu, pelo menos, se eu tivesse filhos, eu não gostaria desse tipo de tratamento que eu acho desrespeitoso. Então aqui, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Tem pai que provoca a ira dos filhos, a mãe tem. Já vimos tantos casos por aí, vimos vídeos por aí, a mídia mostra tudo, vocês sabem. É uma tristeza, parte minha alma. Parte meu coração de verdade, me dá uma tristeza terrível. Então, por isso que eu venho até vocês e falo certas coisas, para justamente quem ouvir possa, sim, observar o que é viável e fazer o que é viável. Porque é muito triste. Já vi cenas horríveis na internet, mostra tudo. Isso é uma tristeza muito grande. Então, os pais não provoquem a ira dos filhos, mas criai eles na doutrina e na demonstração do Senhor. Não é olhar para uma criança de 6 anos e de 7 anos, apontar o dedo e dizer, você é mentirosa, você é mentiroso, você não vai dar para nada, você não presta. Que coisa mais terrível de falar com uma criança. Se um adulto se machuca, se entristece ouvindo uma coisa dessa, imagine uma criança, minha gente. Nós temos que ter domínio sobre nós mesmos também, saber ensinar. Olhar para um bebê de 4, 5 anos e dizer, bebê, vai guardar os brinquedinhos. Guarda os brinquedinhos, não toque em coisa de vidro para não machucar, senão vai doer. Aguardar os brinquedinhos para papai e mamãe não brigar quando chegar. Guardar seus brinquedos. Hora de estudar. Então, existe a linguagem para se falar com um bebê, com uma criança, como também com um adolescente, se há uma linguagem. Mas o que acontece é que o mundo hoje está numa forma assim, onde tem tantos adultos com frustrações que acaba descontando nas crianças. E às vezes acaba matando criança, acaba fazendo o que não deve. É um destroço terrível, isso é uma tristeza horrível para mim. Então vamos pensar como se tem tratado as crianças. Você que é pai de 3, de 4, de 5 filhos, diz assim, a vida já não é fácil, esses meninos dão trabalho, e taralá. E isso é horrível as crianças escutar isso, porque ouvir coisas negativas, elas vão entender que os pais estão dizendo que elas são um tropeço, que elas não prestam, que elas não... Isso não é bom, nem um adulto ouvir, que dirá uma criança. Agora, algumas dicas de que uma criança precisa. Ela precisa de quê? De cuidados, alimentação, roupa, educação, cuidado na saúde, ser ensinada com bons princípios, observar se os bons princípios que eu estou querendo dar ao meu filho, à minha filha, são puros, são bons, ou se não é o que eu estou querendo dar e acabou, como quem diz assim, ele vai ser do jeito que eu sou, ela vai ser do jeito que eu sou. Se você for um ótimo espelho, tudo bem, mas se você não é um ótimo espelho, então não queira que seus filhos venham ser iguais a você, mas que venham ser melhores do que você, concorda? Louvado seja o nome do Senhor.
Um filho, uma criança precisa ser amado, precisa ser amada pelos pais. Se for disciplinado, eu já disse, precisa saber porque foi disciplinado. Nem sempre é com a vara só, mas pode ser disciplinado. A mãozinha, dá umas palmadinhas na mãozinha, devagar, com calma. Não é com ira, porque com ira causa destroço, mata, acaba... A criança é frágil. Nós temos que ter cuidado com as crianças. Eu acho lindas as crianças. Eu não pude ter o privilégio de ter filhos, mas eu tenho uma linda sobrinha. Ela é um amor no meu coração, minha sobrinha. Pequena, linda, bem educada pelos pais. Isso é muito louvável. Então, se for disciplinar a criança precisa saber por que está sendo disciplinada para que ela não venha se irar. Ela não venha entender que o pai bate, a mãe bate toda hora ou grita toda hora e não entende por quê. Não, ela precisa entender que é para ela assim ir se educando e não fazendo novamente. Outra coisa, enfatize e acredite no potencial deles. Ah, mas meu filho parece que só vai dar um exemplo. Ele só vai dar para plantar na agricultura. Incentive ele. O que tem? Não é um trabalho honroso? Ah, esse menino parece que só vai dar para o lado de, digamos, de montar coisa, de desmontar. Parece que incentive o seu filho, o potencial que ele tem, que ela tem. Acredite neles. Se o que eles ali se dedicam ou gostam é viável, é louvável, incentive-os. Ah, esse meu filho só quer saber de música, de tocar violão, de tocar guitarra, de tocar teclado, mas não é um excelente estudante. Aí você conversa com ele e diz, meu filho, tempo para tudo. Tempo para você estudar é necessário, para você entrar numa escola de música, numa faculdade de música, e tempo para você tocar. Eu acho bonito você tocar. Então, enfatize o potencial dos seus filhos dentro do que é bom, do que é louvável. Procure ser amigo ou amiga dos seus filhos desde pequenos. Ou seja, que eles observem você, não como um pai ou uma mãe tirano ou tirana, que qualquer coisa vai bater, que qualquer coisa vai castigar, que qualquer coisa vai assim, agir assim. Não. Seja pai, seja amigo. Seja mãe, seja uma amiga. Porque ainda que seu filho tenha feito coisas erradas, ou sofreu alguma coisa, ou sua filha e tem temores, mas tendo o pai e a mãe que sabe conversar, que sabe falar, que sabe ser amigo, sabe ser amiga, aí no caso, o seu filho, sua filha vai se abrir para você. Por isso que é importante. Se ele não tiver um amigo e a melhor amiga e o melhor amigo, que deveria ser o pai e a mãe, vai se refugiar onde? No mundo. E no mundo nós sabemos que tem de tudo. Aí depois lá na frente você não chore nem reclame e diga assim, o que é que eu fiz? Eu paguei a melhor escola para esse menino, para essa menina, foi levar essa vida, foi para uma vida assim das drogas, foi para uma vida assim difícil. Meu Deus, que desgosto! Mas aí parte disso é culpa sua. Porque ao invés de ser amigo ou amiga dos seus filhos, você nem dava tempo a eles, e nem tampouco, e parecia um tirano, ou uma tirana. Se um adulto erra e uma criança passa um problema, ela precisa encontrar aconchego no pai e na mãe. Ou seja, não é apoiar o erro, mas dizer, olha, meu filho, minha filha, isso foi errado. Mas você pode viver assim, assim e assim para não fazer mais. Não deixe que isso aconteça para você não sofrer de novo. Saber ensinar os filhos. Tenha tempo para eles. Ah, mas eu trabalho 24 horas, trabalho no computador. Depois não vá chorar. Porque você tem filho ou filha
Tem que dar tempo para eles, minha filha. Porque a Bíblia diz, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E este propósito, para os propósitos, tem que se haver tempo para adorarmos ao Criador e para termos um tempo para os filhos. Meu filho, minha filha, como você está? Ainda que cresça, que seja um adulto, um adolescente, um jovem, como é que você passou o dia, meu filho, minha filha? Crianças pequenas precisam dos pais. Papai, mamãe, ali toda hora, precisa estar vendo o papai, a mamãe. É assim. Então, se algo que eles querem é bom incentivo, como eu já falei, outra coisa. Se você quer que seu filho, sua filha seja sadio, sadia, evite estar o pai e a mãe se brigando na frente das crianças. Vocês podem ir para um quarto, depois que a criança dormir, e ali vocês se acertam, mas na frente das crianças não. Sabe por quê? Porque crianças que presenciam pais, homens, às vezes bater nas mulheres ou gritar, se tornam crianças traumatizadas, se tornam crianças parecidas com aquele comportamento se torna como se fosse vicioso. A criança, quando cresce, acaba aprendendo aquilo ali. É uma criança traumatizada, não aprende bem na escola, os pais não estão bem, ela não tem estrutura para suportar o que está vendo. Então, por isso que ela vai e acaba afetando o psicológico da criança. Então, o pai e a mãe querem discutir um assunto? Então, não faça na frente dos filhos. Tira um espaço, um lugar. Fala lá. E não deixa o filho ou a filha tá vendo aquilo ali. Você vai estar poupando o seu filho de problemas psicológicos. Outra coisa. Se você tem filho e filhas e de repente não são mais casados, o pai e a mãe, você, mãe, não pode dizer, olha, seu pai não presta, ele não vale nada. Olha, você vai lá passar uns dias com ele, eu fosse você, nem ia, porque ele foi um péssimo marido. Às vezes pode não ter sido um bom marido, mas não quer dizer que foi um péssimo pai. E ainda que não tenha sido bom pai, você diz, olha, honre porque é seu pai. Honre porque a palavra de Deus diz que precisa honrar o pai e a mãe. Respeite seu pai quando for vê-lo. Respeite sua mãe quando for vê-la. Foi ela que deu a luz a você. Respeite sua mãe. Ela pode não ter se dado bem. Ela pode não ter se dado bem com o papai, com a mamãe, mas respeite. Porque aí, quando crescer, ele não vai ter uma má imagem das mulheres e nem ela vai ter uma má imagem dos homens. E dizer, eu não vou casar porque minha mãe só dizia o que era mal do meu pai, eu não quero sofrer. E o menino vai dizer, não vou casar porque minha mãe, meu pai disse que ela era terrível e por isso eu não quero casar, não. Então observa como crianças sofrem. E eu estou só dando uma palha para vocês. Então o filho necessita ser amado, necessita ser ouvido. Outra coisa, a criança é muito pequena, dá tempo para ela falar. Não fica interrompendo a criança falar, não. Porque depois ela fica com aquele problema que eu não me lembro o nome científico, mas o nome popular fica uma criança, um gago. Já viu? Que ele quer falar e tem dificuldade. Porque quando era pequeno ou pequena, a mãe interrompia. Tudo que ia falar, interrompia. Tudo que ia falar, cortava. Tudo que ia falar, não deixava a criança se expressar. Aí quando cresce, a criança fica assim. Então, vamos observar as crianças. Outra coisa, a criança, ela
deve ser moldada. Não é quebrar o espírito delas, ou seja, o temperamento delas quebrar e ser aquela mãe controladora, ser aquele pai troglodita. Não, a criança precisa ser moldada. Se ela tem um temperamento forte, ensiná-la a usar essa potência que ela tem para o bem. Se ela é uma criança muito inteligente, ensiná-la, você, mãe, pai, responsável, ser um mentor dessa criança para usar a inteligência dela para o bem, para as coisas boas. Porque a criança está em formação, não é como um adulto, é uma criança. Outra coisa, uma criança precisa ser moldada, que é o pai e a mãe ensinar. Ela precisa ser uma criança ouvida, como eu já falei, falar sem medo, de apanhar sem medo, porque o pai e a mãe, sem medo, seja lá o que for, porque para você ajudar seu filho, ajudar sua filha às vezes, seja lá o que for, preciso ouvi-lo ou ouvi-la e ficar do lado do seu filho e dizer, meu filho, isso foi um erro, mas não faça de novo, para você não sofrer de novo. Porque já vimos casos, não já? Mulheres casam de novo e de repente meninas são abusadas por padrastos. Aí quando a criança vai tentar falar, a mãe acaba, como diz, perdendo o juízo. Eu já vi casos de tirar a vida de criança, porque foi uma coisa terrível, viu? A filha ali de poucos anos de idade como inimiga. Que coisa! Então vamos aprender, pedir a graça de Deus, discernimento, graça, que é o favor do Senhor para criar os filhos. Quantos você tem? É 2, 3, 4, é 1, é 5, é 10. Ô, maravilha! Se Deus te deu, o Senhor vai dar a graça para você criar. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, crianças na escola. A escola, na minha definição, ela é uma instituição criada para ajudar a formar a educação da criança, preparando-a para ser um futuro cidadão, uma futura cidadã e ajudá-la na formação profissional futura. E também é um lugar onde a criança começa a se sociabilizar com outras crianças. Mas isso deve ser de forma sadia, uns com os outros. De maneira nenhuma, não é certo, não é viável, não aceito, eu sou contra. As escolas querer forjar a ideologia de gênero na formação das crianças. As escolas foram criadas para ensinar o bem, não o mal. Nós que somos adultos já passamos por escola. E a escola não tem essas coisas. Não aceito para os seus filhos. Não sou de acordo, deixo aqui meu protesto. De maneira nenhuma. As escolas devem forjar ideologia na mente de crianças, porque um adulto é diferente, ele tem a formalidade, a mentalidade formada, se ele quiser Jesus, ele quis, se quer um caminho diferente, vai atrás, porque pode decidir por si mesmo, e mesmo assim nós podemos orar. Agora aproveitar-se da ingenuidade das crianças, da falta de maturidade, para dar coisas e querer imbuir nelas a torpeza, o mal, isso para mim é um crime. E não ficará impune aos olhos do Senhor Deus, não. É um crime. A criança nem tem a formação mental direito. Está aprendendo as coisas. E ali de forma maliciosa vem uma coisa para induzir, para confundir a mente, para a menina não
saber se é menino ou menino ou vice-versa. Que coisa diabólica, que coisa terrível. Se é adulto, faz o que quer da vida. Mas se é uma criança, sangue de Jesus tem poder. Pais, tenham cuidado com suas crianças. Evitem palavras fortes que podem causar nelas tipos de estresse pós-traumático. Adulto sofre estresse pós-traumático, sabe o que é isso? Situação que veio e que foi além da capacidade de suportar. Aí vem a fobia, aí vira um adulto antissocial, aí vira um adulto que não confia em ninguém. Ou seja, foi um abuso psicológico. Às vezes um pai e a mãe olham para uma criança de 5 anos ou de 4 e diz, você não presta, você é mentirosa, você não sei o quê. Que é isso? Você não sabe criar filho, não? Pede ao Senhor discernimento para saber criar, minha filha. O servo, aprende a criar. Tem teus filhos como prioridade. Queira o melhor para eles. Queira que eles sejam o orgulho da sua vida lá na frente. Orgulho no bom sentido de você dizer, meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção. Olha as conquistas que ele teve, que ela teve. Mas tem gente que cria filho, como diz na minha terra, igual a batata na feira. Joga pra lá e que a vida vá criando ele, porque o pai e a mãe ficam mais isentos atrás de dinheiro do que de criar os filhos. Eu sei que o custo de vida é caro, mas acontece que criar os filhos também é importante. Participar da vida deles também é importante. Cuidado para a empregada da sua casa não chamar a sua criança, chamar ela mamãe ao invés de você. Cuidado para o seu filho ou sua filha não ver você como uma pessoa estranha. Ah, é pai, é mãe, tem aquele relacionamento distante, porque o filho é mais criado com empregada, com gente diferente do que com os pais. Cuidado, tu ia gostar de ter filho e filha e o filho e a filha assim, aquela coisa aguada? Por quê? Porque não tem proximidade. Porque o pai nunca teve presente quando precisou. Porque a mãe não parava para conversar com a filha. Porque não teve tempo para nada, só para sustentar, vamos dizer, as necessidades de comida, de manter a casa, tudo bem. Mas tem que ter tempo para os filhos. Vamos ter cuidado com as crianças. Crianças são sensíveis. Se um adulto com uma palavra se entristece, se um adulto que pode receber uma palavra é capaz de dilacerar, matar emocionalmente, imagine uma criança. Vamos ter cuidado. Se você, por razões de trabalho, deixa seu filho estar sendo criado ou criada por terceiros, por pessoas que não é da família, e ainda que seja, uma coisa eu digo a você, ponha câmeras em toda a sua casa. Faça isso. Eu não tô dando aqui um conselho pro mal, não. Pode ser quem for. Ponha câmeras na sua casa, aonde está seu filho, para depois você pelo menos ter um tempo de como foi, para ver como foi o dia dele, o dia dela. Se aquela pessoa tá tratando bem ou se não tá tratando bem teu filho. Fique de olho no comportamento de sua criança. Às vezes a criança é amável, é pura, é inocente, é feliz, é vivaz. Às vezes é aquele comportamento assim alegre. Aí, de repente, se torna uma criança moada, se torna uma criança parecendo doente, se torna uma criança, assim, amarela, desnutrida, criança com depressão. A criança não é mais a mesma, com medo, não é a mesma no comportamento, improdutiva na escola, não quer estar com pessoas, principalmente, às vezes, não quer estar com aqueles que cuidam delas.
Aí está moada. Cuidado, que pode ser que sua criança esteja sendo abusada e você nem sabe. Pode ser que sua criança está sofrendo abuso e você não sabe. Então, às vezes, a criança estiver amuada, você observar, não, meu filho, minha filha não tem esse comportamento, eu vou tentar conversar com ela até aos 5 anos de idade, mas dizer, minha bebê, meu bebê, você tá bem? Por que você tá triste? Saber falar com as crianças, mas tem gente que não tá nem aí. Aí vai, a criança cresce, e no que cresce, às vezes, com depressão, e quando cresce, às vezes, é um adulto improdutivo, e quando cresce, às vezes, é um adulto revoltado, porque foi abusado, foi molestada, e o pai nunca viu, nunca soube. Olha, presta atenção, que o aviso que eu tô dando aqui não é pro mal, não. Presta atenção nos teus filhos. Uma criança, quando ela sofre abuso, fiquem sabendo, pode desencadear nela terríveis efeitos psicológicos. Eu não sou psicóloga, eu sou teóloga. Estudei teologia, mas a gente vê um pouco de psicologia. E pode desencadear na criança terríveis efeitos psicológicos, do tipo transtorno de desenvolvimento, por exemplo, ou seja, a criança se torna como se fosse, respeitosamente, a palavra lerda, morosa, ou seja, no desenvolvimento social, motor, oral, mental, a criança, ela é devagar demais, não é porque ela quer não, às vezes ela sofreu um abuso e tu nem sabe, é assim. Às vezes a criança pode vir nela um transtorno psiconeurótico, ou seja, o quê? A criança foi tão abusada, a criança foi tão rejeitada, a criança, os pais não escutam, a criança foi abusada psicologicamente ou foi molestada, aí se torna uma criança agressiva, se torna uma criança insegura, se torna uma criança ansiosa, se torna uma criança com distúrbio alimentar, se torna uma criança com conflitos internos. E você às vezes nem está sabendo, está olhando para seu próprio nariz, sua própria vida, e se esquece das crias que o Senhor te deu para tomar conta. Às vezes a criança sofreu abuso e quando cresce, aí tem medo de um relacionamento. Às vezes a menina sofreu no passado, quando era menina, quando cresce, tem medo de um casamento, tem medo de um relacionamento, se reprime, tem um trauma. Porque aquilo que passou foi tão ruim, foi tão terrível, não foi tratada com aquilo, não foi vista, não foi dada atenção, que quando cresce se reprime. Mesma coisa é um rapaz, tem insegurança às vezes de um casamento, porque passou pelaquela situação e às vezes o pior acontece. Então a criança que sofreu muito abuso, que foi muito confrontada emocionalmente, ou sempre rejeitada, ou sempre abandonada, ou sempre taxada como culpada, ou taxada como, vamos dizer assim, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, e aponta o dedo, e teu filho, tua filha não tem nada de bom, não. Aí tu desconta tuas frustrações nos teus filhos, aí às vezes quando cresce, pode se tornar um sociopata, sabia? Ou então descontar a agressividade, as frustrações nos outros. Porque vai descontar, vai dar aquilo que recebeu. Atenta, preste atenção. Na formação profissional futura e a sociabilização dos seus filhos de forma sadia quando cresce. Quando é adulto é outra coisa. Se quiser viver de maneira esquisita, aí é adulto. O que é que pode fazer? Aconselhar e orar. Mas quando criança, cuidado. De maneira nenhuma, deixe suas crianças de lado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Para que a criança não sofra transtorno de personalidade. Não sabe quem é. Não sabe decidir as coisas por si. É insegura, é retraída, é isolada, é totalmente desconfiada, sofre de baixa estima.
acha que nunca vai casar, acha que nunca vai ser bem-sucedida em nada. Porque quando desde criança só ouvia que não era nada, desde criança só ouvia que dava trabalho, desde criança só ouvia que era como se fosse um peso. Aí quando cresce, cresce dessa maneira. Aí depois o pai e a mãe ficam se perguntando, aonde é que eu errei? Aonde eu errei? E às vezes errou, simplesmente está de olho e prestando atenção nos seus filhos. Não é prestar atenção como sendo um cão de caça para ver se fez errado ou se não fez, não. É observar e ver se eles andam bem, como é que eles estão, como é que eles estão, se eles estão bem, se não estão, se está bem na escola, se está feliz, se está bem nutrido, se está bem nutrida, se está alegre a sua criança. Observar esses pontos aí. Aí tem criança que é muito imperativa. A imperatividade, como também aquela questão de autismo, pode ser de nascença. Mas de repente, se do nada a criança se torna muito imperativa, assim ela pouco dorme, ela tem a tendência a se zangar, a quebrar os brinquedos, a quebrar as coisas, tem pouco sono, porque tem um excesso grande que você vê que não é só de energia, mas de raiva. Preste atenção. Preste atenção. Como evitar problema na criação dos filhos? Vou falar aqui encerrando. Educação bíblica. Mas eu não creio na Bíblia, eu não quero ir nisso, eu não creio. Problema seu. Mas se quiser ter uma família, como diz, bem estruturada, e nos melhores princípios que se pode encontrar na vida, é na Bíblia. Outra coisa, para evitar problemas na criação dos filhos, o casal procure se ajustar e ser feliz. Mas tem problema demais no casamento, isso é uma coisa... Isso aí é outro assunto, eu sei que é outro assunto. Mas pelo menos procura evitar guerra, briga, bater um no outro na frente de tuas crianças. Pelo menos evita de estar falando no ouvido da tua criança que o pai é ruim ou que a mãe é péssima. Evita. Outra coisa, encoraje seus filhos. Às vezes as crianças têm baixa estima, vira adolescente que tem baixa estima. Aí diga, não, você é capaz, meu filho, minha filha. Você é uma bênção. Ore pelos seus filhos. Diga assim, Senhor Jesus, abençoe meus filhos. Me dê discernimento, me ajude na maneira certa de criá-los. Senhor, me ajude com os meus filhos, com os meus netos. Senhor, eu não tenho filhos, eu sou um tio, eu sou uma tia, mas quando eu ver meu sobrinho, minha sobrinha, eu posso dar um bom conselho, eu posso brincar quando é pequeno, eu posso zelar, eu posso cuidar. Eu posso deixar algo de bom, um legado bom. Porque pai, mãe não é só o que faz, é o que cria. Tem uns que vão morrer e deixar o legado de que fez os filhos, mas não criou. Olha que tristeza. Aí vai ter outros que vai ter o legado de que criou, mas não prestava atenção. Era aquela criação apática, aquela criação distante. Oh, que tristeza. Então, outra coisa, encoraje seus filhos e aconselhe eles. For crescendo, é bebê. Bebê não toca no vidro, não. O vidro machuca. Bebê não abre geladeira sozinha, porque você pode se machucar. Quando vai crescendo, olhe, tenha cuidado com seus amiguinhos, suas amiguinhas. Se quiserem coisa errada, dê coisa errada a você, você não aceita não. Você me conta, tá certo, meu filho? Tá certo, minha filha? O que é que você tá querendo, meu filho, minha filha? É uma bicicleta, é o quê? Espera um pouquinho, papai e mamãe vai trabalhar, mas uma hora vai comprar e vai lhe dar.
Quando seu filho chegar da escola, como foi, meu filho, seu dia na escola? Como foi, minha filha? Se possível, dá uma olhada na bolsa para ver se não encontra alguma coisa esquisita. E se encontrar, filhinho, filhinha, de onde veio isso? Fala pro papai e pra mamãe, eu não vou brigar não, mas precisamos conversar sobre isso. O que é isso? Por que veio parar na sua bolsa? Se o filho e a filha chegou machucado da escola, meu filho, minha filha, por que você chegou machucado da escola? O que houve? O que houve, meu filho? Conte pra mim. Você fez alguma coisa? Se você fez, me conte também. Seja amigo, amiga dos seus filhos. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Este é mais um vídeo que eu vou postar no meu novo canal, que é Pergunta que eu te respondo. Deixe perguntas abaixo. E disseram a mim assim: dê uma olhada no que anda acontecendo nas escolas. Que o Senhor ajude. Alguém me perguntou como posso criar bem os meus filhos. Você, mãe de primeira viagem, como é que vou criar bem? E aqui está uma pequena introdução. Mas eu creio que ajudou bastante vocês. Se inscrevam neste canal, Pergunta que eu te respondo, com Melry Macedo. E também tem o outro canal, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor Jesus Cristo. Meu amado Pai e amado Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, pela audiência dos teus filhos, por permitirem que eu entre na companhia deles, na casa deles, através da minha voz e principalmente através daquilo que o Senhor quis ministrar aos nossos corações. Pai querido e eterno, eu te peço a tua bênção. Eu oro, Senhor, em favor das crianças, dos indefesos, Pai, que às vezes, ó meu Deus eterno, são abandonados desde bebês, ou que às vezes desde crianças, Senhor, são infligidos ali, ó meu Deus eterno, acontece atrocidades, tenha misericórdia, meu Pai. Eu te peço misericórdia, Pai, pelos pequeninos que não sabem se defender, que às vezes grita e não é ouvido, Senhor, não é atendido. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Meu Deus, observa esses tipos de atrocidades, Senhor, porque a tua palavra diz que um dia todos nós iremos prestar contas diante do Senhor no seu tribunal, Pai. Meu Deus eterno, eu te peço. Abençoe as crianças, que muitos cresçam e sejam adultos felizes, adultos cheios de paz, adultos cheios de bons princípios, bem-sucedidos. Pai eterno e querido, eu te peço, dá entendimento aos pais para criar os filhos na tua presença, nos bons princípios, naquilo que é bom, naquilo que é viável, naquilo que é justo. Que os pais, Senhor, possam ser amigos dos seus filhos, possam tirar um tempo para estar com seus filhos, para ouvi-los, para amá-los, para estimá-los, para passear com eles, cuidar deles. Pai eterno e querido, ajude-nos, ajude a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Se alguém tem alguma pergunta de algum assunto, deixe escrito abaixo, que pode ser o próximo vídeo. Pergunta que eu te respondo biblicamente. Que o Senhor nos abençoe. Oreis em meu favor, que eu estou orando ao favor do Brasil e de todos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém e graças a Deus.